Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre medidas de dispersão. Então vamos ver o que nós temos aqui. Vamos partir de um exemplo aqui para a gente entender o que significa e para que servem as medidas de dispersão. Considerando os seguintes conjuntos de valores das variáveis x, y e z que estão apresentados aqui. Então veja, o conjunto x tem 5 vezes o valor 70, o conjunto y 68, 69, 70, 71, 72, o conjunto z 5, 15, 50, 120 e 160. Supondo que o exercício tenha pedido para eu calcular a média deles, veja o que acontece aqui. Ó. A média desse conjunto é 70, do conjunto x é 70, a média do conjunto y é 70, a média do conjunto z é 70. Perceba que a variação que eu tenho entre os números é diferente em cada grupo. Né? No x eu não tenho variação nenhuma entre os valores do conjunto. No y eu tenho uma variação muito pequena entre os valores do conjunto. E no z eu tenho uma variação muito grande entre os valores desse conjunto. Né? Então, assim, a média de cada um deles sendo igual me prova aqui que a média simplesmente apresentada como representante desses grupos não diz muito sobre os grupos. Né? Se eu falar simplesmente para você que eu tenho um grupo que tenha 70 como média, eu posso ter, por exemplo, 3 situações como essa. Né? Um grupo que não tem variação nenhuma, até chegar no grupo que tenha muita variação, como é o caso do grupo Z, do conjunto Z que está aqui. Né? Então, por isso, a média sozinha não vai nos servir de muita coisa. Para isso é que chegam as medidas de dispersão. Ó, para qualificar os valores de uma dada variável, ressaltando a maior ou menor variabilidade entre esses valores, a estatística recorre às medidas de dispersão. Né? Então, as medidas de dispersão vão ajudar você a entender aquela situação dos conjuntos x, y e z, por exemplo, ali. Né? Quando ela tem muita variação, ou tem pouca variação, tem muita dispersão ou pouca dispersão no conjunto dos valores. Das medidas de dispersão, aqui nós vamos estudar 5. A primeira delas é a amplitude total. O que é a amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor observado. Simples desse jeito. Então eu tenho o maior valor menos o menor valor vai resultar para mim na amplitude total. Tem um exemplo aqui, ó, dados não agrupados. Então eu tenho uma série de 6 números aqui, 40, 45, 48, 52, 57 e 70, né? E eu preciso calcular a amplitude total. Como é que eu faço isso? Maior valor é o 70, ele já está em rol, já está em ordem esses valores, né? Então, o maior valor aqui é o 70, menos o menor deles, que é o 40, vou ter uma amplitude total 30. Simples assim, maior valor menos o menor é o resultado da minha amplitude total. Agora eu tenho um exemplo para dados agrupados sem intervalo de classe, a partir de uma tabela mais ou menos como essa aqui. Ó. Posso até fazer uma suposição que essa tabela seja uma pesquisa, sei lá, com famílias, perguntando qual é a quantidade de filhos que as famílias têm. Então eu tenho aqui 2 famílias que não têm nenhum filho, um filho foram 6 famílias que responderam à pesquisa, que tem 2 filhos foram 12 famílias, que tem 3 filhos foram 7, e que tem 4 filhos foram 3. Estou fazendo uma suposição sobre essa tabela, né? Que me interessa que eu tenho xi de 0 até 4, e eu tenho esses valores aqui como frequência absoluta. Para eu chegar na amplitude total, nesse caso aqui, o maior valor do rol é o 4, menos o menor valor do rol, que é o 0, 4 menos 0, eu tenho amplitude total 4. Então, sempre trabalhando com xi, maior valor menos o menor valor, conforme está aqui embaixo, chego na amplitude total. Tá, e se eu tenho dados com intervalo de classe? Eu tenho uma tabela que tenha intervalo de classe, né? Então tem essa variação toda aqui. Como é que eu faço para determinar a amplitude total? Também não é difícil. Ó, eu vou pegar o 174 menos o 150. Quem que é o 174? É o limite superior da última classe, está aqui embaixo, menos o limite inferior da primeira classe. Então é o maior valor menos o menor valor também no meu xi. Tá? Faço a subtração e chego aqui, no caso, 24 é a amplitude total desse nosso grupo de valores. Próximo a próxima medida de dispersão é o desvio médio, que a definição dele é simplesmente a média dos desvios. Tá, mas o que é um desvio? Desvio é a diferença entre o x e a média. Então, nesse caso aqui, eu já tenho que inicialmente ter quem é a média para depois trabalhar com o desvio, chego no valor de cada desvio, e depois que eu tenho todos os desvios, eu vou calcular a média desses desvios. Como é que a gente vai fazer isso? Veja aqui no exemplo. Aquele mesmo grupo de valores de antes.
dados não agrupados, então tem aqueles valores, aqueles 6 dados. Já calculei a média aqui, que nesse caso é 52, então a média desse grupo todo aqui tem média 52. Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou transformar esses valores que estão simplesmente separados por vírgula numa tabelinha desse jeito aqui, ó. Então eu coloquei que xi tem cada um dos valores lá e calculei aqui do lado o desvio, né? Então tá lá, o desvio é o xi menos a média. Faltou a barrinha aqui do x, não sei porque que não está aparecendo, mas enfim, aqui é o x barra, que é a média, que é o 52. Então peguei cada um desses meus x aqui, subtraí da média e obtive estes resultados aqui, ó. Até separei eles na sequência. Então coloquei o menos 12, menos 7, menos 4, 0, 5 e 18. Então estes são os desvios. Eu estou calculando o desvio médio. Lembra que a definição de desvio médio é a média dos desvios. Para eu calcular a média do desvio, a média de um grupo de valores, eu tenho que somar todos esses valores e dividir pela quantidade. Aí eu tenho um breve problema aqui, ó. Eu somei os meus valores dos desvios e obtive 0 como somatório. E 0 não vai me adiantar para chegar no valor de desvio. Como é que eu resolvo esse problema de ter uma soma que dá 0 no caso do desvio? Eu calculo o módulo desse desvio. Então eu estou desconsiderando esses sinais negativos que eu tenho aqui. Então todo mundo passou a ser positivo. Se eu estou falando que é desvio, desvio na verdade a definição mais clássica de desvio diz assim, que desvio é a distância entre a média e cada um dos valores do xi. A média é o 52, então a distância entre cada um deles está dado aqui. Como é distância, não tem sinal, então por isso a gente pode usar o módulo, nesse caso, sem o menor problema. Tá, então veja. Tenho os desvios, tenho o somatório desses desvios, que é 46. Vou pegar esse 46 e fazer o quê? Dividir por 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 dados nessa minha tabela, né, nesse meu grupo de valores aqui. Se eu tenho 46 dividido por 6, eu vou calcular a média dos desvios, que é o desvio médio, 7,67. Está aqui. Tá, agora eu tenho que calcular o desvio médio para dados agrupados sem intervalo de classe. Agora eu tenho uma tabela, aquela mesma tabela que eu supus antes que seriam lá da quantidade de filhos, né, de 0 a 4 filhos, com essas frequências absolutas. Já fiz o somatório aqui, já sei que tenho 30 valores nessa minha tabela. Preciso calcular inicialmente a média, então já vou fazer xi vezes FA. Xi vezes FA deu esses resultados e 63 como somatório. 63 dividido por 30 é o 2,1, que é a média, né? Então 63 dividido por 30 é a média, que é o 2,1. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho que calcular o desvio, né? Desvio é o x, então vou pegar cada um desses valores aqui e subtrair da média. Então ficou 0 menos 2,1 em módulo 2,1, 1 menos 2,1 em módulo 1,1 e assim por diante com cada um deles. Tá? Então esses aqui são os meus desvios. Só que aqui eu não faço somatório, não tenho por que fazer somatório nesse caso. Tá, mas a ideia não é fazer a média desses desvios? Aqui a situação é a seguinte, analise comigo. 2,1 é o desvio do zero. Mas lá no rol eu tenho duas vezes o zero, conforme diz aqui a minha frequência absoluta. Então eu vou ter que considerar esse 2,1 duas vezes. 1,1 é o desvio do 1 em relação à média. Só que eu tenho 6 vezes esse 1, portanto eu tenho que considerar 6 vezes esse 1,1. Tá? E assim por diante cada um deles. O 0,1 tem que considerar 12 vezes, 0,9 7 vezes e 1,9 3 vezes. Ou seja, eu vou ter que fazer a multiplicação do desvio pela frequência absoluta, para eu ter exatamente a quantidade de desvio correta, né, que são os 30 valores que eu tenho ali, para chegar no desvio médio que eu preciso. Então eu fiz a multiplicação conforme está escrito aqui, ó, desvio vezes a frequência absoluta. O desvio é esse cara, a frequência absoluta é esse cara, então 2,1 vezes o 2, 4,2. 1,1 vezes o 6, 6,6 e assim por diante com todos eles. Já coloquei o somatório aqui embaixo, que nesse caso deu 24. Se eu tenho o total do somatório do desvio vezes o FA, que é 24, vou dividir ele por 30, que é a quantidade de valores ali, e vou chegar no desvio médio, no caso, 0,8. Tá? Então, rapidinho recapitulando, tinha o xi e o FA. Calculei primeiro a média, 2,1, com essa coluna do xi vezes FA. Calculei o desvio, que é o xi menos a média. O xi é este cara. A média eu calculei aqui embaixo.
em módulo, para fazer com que o sinal desapareça, está todo mundo aqui, né? Multipliquei esse desvio pela frequência absoluta, tá lá. Então ficou desvio vezes a frequência absoluta, totalizou 24, 24 dividido pelo 30, desvio médio 0,8. Ok? Isso para dados agrupados sem intervalo. E com intervalo de classe, como é que funciona? A tabela está aqui de novo. Supondo aquelas estaturas, do 150 até os 174 centímetros, tenho 40 indivíduos, conforme está a distribuição da frequência absoluta aqui. Já vou iniciar calculando o xi médio. O que é o xi médio? É a média dos limites do meu xi, né? Como eu vou precisar fazer outros cálculos com esse xi, intervalo aqui não tem como eu fazer um cálculo com intervalo, eu tenho que colocar um representante para esse intervalo. Então eu calculo a média dele, 150 com mais 154 dividido por 2 é o 152. 154 mais 158 dividido por 2 é o 156 e assim por diante com cada um deles, né? Aí eu tenho xi vezes FA, fiz a multiplicação, tenho a somatório e dividi por 40 para chegar no 161, que é a minha média da tabela. Né? Então já tenho a média de todos esses dados aqui. Por que eu faço isso? Porque eu preciso agora do desvio. O desvio é o xi médio, no caso aqui, menos a média. Xi médio são estes valores, menos a média, que é o 161, em módulo, tenho esses valores como resultado. Né? Da mesma maneira que a gente já explicou anteriormente, tem que multiplicar isso aqui pela frequência absoluta, então peguei cada um desses valores aqui do desvio, vezes a frequência absoluta, tem um total, um somatório dele aqui de 184. Este 184 eu vou dividir pelo 40, conforme está aqui embaixo. 184 dividido por 40 é o desvio médio, que nesse caso 4,6 é o desvio. É uma observação aqui que eu não comentei antes. Supondo que essa tabela aqui trate de estaturas em centímetro, vamos supor aqui que sejam 30 indivíduos, 40 indivíduos que foram medidos de alguma maneira lá e foram registrados aqui a estatura dessa galera. Né? Então eu estou supondo que esses 150, 154, 162, até os 174 aqui, seja em centímetro. A resposta que eu vou ter aqui para o desvio médio é em centímetro também. A unidade de medida de todas as nossas, ou melhor, quase todas, eu vou falar uma específica no final ali que não é, mas a amplitude total é dado em centímetro, ou na mesma unidade dos dados. Desvio médio também vai ter a mesma unidade dos dados, então eu posso afirmar que se essa pesquisa estiver falando de centímetros, como unidade de variação aqui, vai ter como desvio médio 4,6 centímetros também. Ok? Próxima unidade de variação, medida de dispersão, é a variância. A variância nada mais é do que a média dos quadrados dos desvios. A gente já fez os desvios, a gente já calculou o desvio médio, que é a média dos desvios. Agora eu vou calcular o quadrado desses desvios e vou fazer a média dos quadrados desses desvios. Vamos ver lá. Dados não agrupados, de novo, aquele mesmo grupo de valores, já vou jogar eles na tabela aqui pra gente. Já estou pulando direto para os valores dos desvios, né? Já calculei todos os meus desvios antes lá no desvio médio, já está todo mundo aqui. Aqui não estou me preocupando com o módulo, porque como eu quero o quadrado dele, o quadrado vai fazer com que esse sinal suma, né? Menos com menos vira mais aqui. Então eu vou ter aqui o quadrado de todos esses desvios, somatório 558. 558 dividido por 6, então eu tenho aqui o quadrado dos desvios, vou dividir por 6 para chegar na média do quadrado dos desvios, que é a variância, que no caso é 93. Tá? Então, se eu já calculei o desvio médio, basta eu fazer o desvio ao quadrado, o somatório dele, dividir pela quantidade de valores, eu vou ter o valor da variância. Ali. Agora, a variância para dados agrupados sem intervalo de classe. Né? Então, aquela nossa suposta tabela de número de filhos. De novo, calculei o xi vezes o FA, já calculei o desvio, né? Esse valor aqui para eu chegar na média, calculei o desvio dele aqui, aí eu chego no desvio ao quadrado. Beleza, isso aqui é a novidade agora. Peguei o valor do desvio, elevei ao quadrado. Só que esse 4,41 é um dos desvios ao quadrado deste zero. Eu preciso ter duas vezes ele, por isso eu vou ter que fazer desvio ao quadrado vezes a frequência absoluta de novo.
né? Sempre multiplicando pela frequência absoluta, porque eu tenho mais de uma vez desses valores aqui no meu rol. Então apareceu duas vezes o zero, então 4,41 é uma das vezes. Como são duas vezes, eu multiplico por 2. 1,21 é um dos desvios ao quadrado do 1. Como eu tenho 6 vezes, multiplico por 6 para chegar nesse 7,26 e assim por diante na minha tabela. 32,70 é o somatório desses desvios ao quadrado, que eu vou dividir por 30, que é a quantidade de valores que eu tenho no meu rol, para chegar na variância 1,09 nesse nosso caso aqui. Beleza? Mesma ideia também da unidade de medida. Se eu tenho aqui um xi como filhos, eu vou dizer que a variância é 1,09 filhos na resposta do exercício. Variância para dados agrupados com intervalo de classe agora. Vamos ver. A mesma tabela de antes. Já vou adiantar lá, ó. Calculei o xi médio, já calculei o xi vezes FA, que deu 6.440, que dividido pelo 40 deu 161, que é a média. Já fiz a subtração do xi médio pela média para chegar no desvio, que está todo ele aqui, que era o desvio elevado ao quadrado. Está aqui os meus desvios, esses valores aqui, elevado ao quadrado, todos eles aqui. Vou pegar cada um do desvio ao quadrado, multiplicar pela frequência absoluta, já falamos sobre isso, né? Está lá cada um desses valores, o somatório deu 1.240. 1.240 dividido pelo 40, eu tenho que a variância nesse caso é 31. O que tem de novidade desse caso para a situação anterior é o x médio. Né? Vou substituir aqui o intervalo pelo x médio. Simples desse jeito. Nossa quarta medida de dispersão é o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se você já calculou a variância, vai tirar a raiz quadrada e vai ter como resultado o desvio padrão, e só isso. Vamos usar aqui os exemplos anteriores. Vou ser mais sucinto aqui, como a gente já tem lá já falamos sobre como é que a gente chega na variância, já vou direto aqui, ó, variância para os dados não agrupados. Deu 93, raiz quadrada de 93, que é o desvio padrão a gente representa com um S minúsculo, raiz quadrada de 93, 9,64. Fechamos aqui a variância dos dados não agrupados, daquele nosso grupo de dados não agrupados lá. Para aquele grupo de dados agrupados sem intervalo de classe, que é lá no exemplo lá do número de filhos, eu cheguei na variância 1,09. Raiz quadrada de 1,09, 1,04, que é o desvio padrão daquele grupo de dados lá. Desvio padrão também com a mesma unidade de medida, então você estava supondo que era um filho, então 1,04 filho vai ser esse meu desvio padrão desse exemplo. Agora, os dados agrupados com intervalo de classe, né, daqueles da estatura lá. Se eu tenho a variância 31, raiz quadrada de 31 é o meu desvio padrão, 5,57 centímetros, né, aquela suposição, eu tenho aqui como o meu desvio padrão. Só isso. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Uma dica que eu dou para você aqui é a seguinte, ó. Quando você tem raiz quadrada de número não exato, como é o caso aqui do 31, se você perceber, se jogar na calculadora, você vai perceber que esse valor aqui eu arredondei. Tá? Então, quando você for fazer um cálculo com esse valor da variância, deixe, com o valor do desvio padrão, use raiz quadrada de 31, que daí você não vai ter problema com arredondamento, não vai perder nenhum tipo de casa, uma sequência que você tenha depois. Então, usa a raiz quadrada de 31 como valor do desvio padrão mesmo. Tá? Tanto que os dois aqui representam a mesma coisa, os dois aqui são aceitos como resposta. Beleza? E a nossa quinta medida de dispersão é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o percentual resultante da divisão do desvio padrão pela média. Né? Esse é aquele caso que eu comentei mais ou menos agora há pouco, que é a única das medidas de dispersão que o resultado não usa a unidade de medida do grupo de valores. Por que a gente não usa isso? É justamente o objetivo do coeficiente de variação ser esse. Quando eu tenho duas unidades, ou melhor, duas variáveis com unidades de medidas diferentes, eu não tenho como comparar o desvio padrão entre elas. Um exemplo, se eu estiver trabalhando com um grupo de valores que representam massa de objetos e outro grupo de valores que representam a estatura, a altura desse grupo de objetos, eu vou ter um desvio padrão com resposta em quilograma e outro grupo de valores com resposta em centímetros, por exemplo. Eu não tenho como comparar alguma coisa que está em quilograma com alguma coisa que está em centímetro.
Então, para isso, vem o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, você vai ter a resposta deles em porcentagem. Aí você vai analisar o percentual de variação entre cada um deles, o coeficiente de variação de cada um deles. Daí eu tenho como fazer uma comparação entre unidades de medidas diferentes. Então, de novo, o nosso caso aqui vai ser simplesmente dividir o desvio padrão pela média. Vou ter a resposta em porcentagem, e isso é o que a gente chama de coeficiente de variação. Vamos usar os exemplos de novo lá. Direto para os valores dos dados não agrupados. Lembra aquela ideia de não usar o valor arredondado, usar a raiz? É o que eu coloquei aqui. Ó. Então o desvio padrão dos dados não agrupados era a raiz de 93, a média era 52, eu tenho aqui 18,55% como coeficiente de variação. Só apliquei a fórmula aqui. Se você for fazer esse cálculo na mão, não se esqueça que você tem que multiplicar por 100 para chegar no valor da porcentagem. Se for fazer no Excel, por exemplo, você só pede o resultado que o Excel te apresenta em porcentagem e já está resolvido o teu problema. Para os dados agrupados sem intervalo de classe, desvio padrão raiz quadrada de 1,09, a média 2,1, coeficiente de variação 49,72. Dados agrupados com intervalo de classe, desvio padrão raiz quadrada de 31, a média era o 161, resultado aqui como coeficiente de variação 3,46%. Beleza? E aqui a gente fecha o nosso estudo sobre medidas de dispersão, as 5 medidas de dispersão, com as 3 possibilidades de cálculo: dados não agrupados, dados agrupados sem intervalo de classe e dados agrupados com intervalos de classe. Beleza? Até a próxima!